Aqui então, Rodrigo Mota Salve, entrou. salve, reverendo! Salve, Mota! Tudo bem, cara? Cara, eu estou bem, graças a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Vamos lá. A galera tá entrando aí, ó. O pessoal tá entrando, isso. Eu Ó, estou bem. O Vina, cara. O Vina é um cara ilustre, um designer ilustre, cara. Um dos meus bons amigos, cara. Olha Gente, só. você entrou. Ó, Ó, gente, a dona patroa entrou também, ó. gente da família entrando também. Isso é muito bom, cara. Quando a Isso é família tá bom, com né, a cara? gente, né? Quando a família tá com a gente, isso é sinônimo de que existe paz, né? Ai, ai. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa super live, Kitanda e Chartcom. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Boa noite a todos e a todas. Nós da Kitanda estamos muito felizes aqui, eu representando a Kitanda, estamos muito felizes em fazer esse bate-papo, essa super live a respeito desse preciosíssimo texto que é a Igreja Digital. Esse livro ele foi lançado em agosto. Mas falando nisso, eu estava procurando o meu manuscrito, sabe? Aqui, porque depois que você mandou o texto, né, e a gente editou e tal, tem um processo aqui, dando um spoiler, mostrando inclusive nos bastidores, né, tem um processo antes da impressão final, a gente imprime o livro para fazer as revisões do livro. Eu até mandei para você, né? Eu estava procurando aquele amontoado de papéis para mostrar para o pessoal, mas eu acho que eu guardei, e aí eu não sei onde eu guardei e não consegui achar. Vou falar que eu dei uma lida nele hoje no documento original que eu te mandei também. Tá vendo? Tá vendo só? Então, como eu estava dizendo, nosso bate-papo hoje é centrado basicamente no tema do livro aqui, A Igreja Digital, que é o livro que ele foi lançado em agosto, pela editora Kitanda. Então, vai ser um bate-papo muito legal, muito divertido, inclusive, né? Meu nome é Tomás Cama, sou aqui representante da Kitanda. Eu e o Rodrigo já protagonizamos bons bate-papos aí no podcast da Chartco, então eu acho que não vai fugir a regra aqui nesse nosso bate-papo, né? Então, Muitos antes. almoços produtivos também. Exato, 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 exato. Então, antes exatamente de entrarmos no nosso bate-papo e também de ceder espaço para o Rodrigo se apresentar, mas eu acho que a audiência já conhece o Rodrigo, então deixa-me aqui aproveitar para falar um pouquinho a respeito da Kitanda, né? Mostrar para o pessoal quem nós somos, aproveitando aqui da audiência da Chartcom, né? Mostrando aqui quem nós somos. Então, nós somos a editora Kitanda, somos uma editora recente no mercado editorial, praticamente começamos nossos trabalhos editoriais. Tá me ouvindo bem? Tá? De boa? Agora voltou. Pode ir lá, desculpa. Voltou? Tá, não, tranquilo. Pessoal, também, se vocês tiverem com alguma dificuldade, vocês podem falar, tá? E podem comentar aí, caso vocês não estejam ouvindo bem, alguma coisa assim, tá? Bom, então, como eu estava dizendo, nós somos a editora Kitana, nós somos uma editora recém-chegada no mercado editorial, né? Quando nós começamos a pensar a respeito de começar, vai ter sorteio do livro, segura aí até o final que vai ter sorteio do livro. E só para dar, né, nada combinado, vamos sortear 2 livros. A Chartcom, em nome do Rodrigo, vai sortear um e nós da Kitanda também sortearemos um livro, tá? Então, fiquem até o final, Então porque chama a vai ser galera legal. que vai ter dois, então, hein? Vai ter dois, vai ter dois. Então, nós somos recentes no mercado editorial, chegamos basicamente esse ano, né? E estamos ali. Nosso foco é a publicação de textos de autores brasileiros e também de autores angolanos. Nós queremos ser uma editora que publique textos na lusofonia para abençoar a igreja lusófona de língua portuguesa, muito mais específica na realidade entre Brasil e Angola. Então, nós queremos fazer esse intercâmbio entre essas duas nações irmãs. Então, nós estamos aqui em São Paulo, mas também estamos com foco em Luanda, em Angola, também onde nós teremos uma base. Então, os livros publicados aqui no Brasil serão automaticamente publicados em Angola e Portugal e outros países também que nós temos parceria. Então, nós somos aqui essa pequena editora cristã que nós chegamos no mercado para tentar fazer algo diferente, né, que as grandes editoras já têm feito por aí, né? E nós tivemos a graça de publicar o Igreja Digital, que é o livro do Rodrigo, que é um texto belíssimo, por sinal, lindo e maravilhoso.
e esse será o papo, aliás, o tema da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Então, não deixe de seguir a gente também no Instagram, porque fazendo isso, você consegue, aliás, você estará nos ajudando a fazer o processo de divulgação da editora também e espalhando Cristo e espalhando também essa novidade para outras pessoas que ainda não conhecem a respeito da quitanda. Beleza? Então, dito isso, Rodrigo, se apresente aí, vamos lá. Apesar de que é um sacrilégio, mas é necessário, né? Não, audiência misturada aí. Cara, meu nome é Rodrigo, tenho 38 anos, trabalho com comunicação há acho que 20 ou quase 20, agora eu já me perdi nessas contas. Sou jornalista e há quase 5 anos já eu tenho me dedicado a discutir, a propagar e a falar e reverberar um pouco mais sobre esse assunto da comunicação dentro das igrejas. Muito na perspectiva da missão, né? Como a comunicação pode ajudar a amplificar a mensagem do reino. E aí, para mim, tanto nos textos que eu tenho escrito, quanto nas redes sociais, para mim é a única perspectiva que a comunicação faz sentido dentro desse nosso ambiente. Se ela não for uma entrega missional, ela não vai fazer sentido. Ela vai promover pessoas, vai promover ministérios, mas ela não vai apontar para Jesus, ela não vai anunciar a palavra. Então, há 5 anos eu tenho tentado levantar uma voz nesse sentido para que a gente, neste ambiente que a gente está hoje, que é midiático de certa forma, a gente possa arrumar a casa e entregar a comunicação bem feita do ponto de vista missional, né? Não artístico, mas missional. Como a comunicação pode fazer esse delivery mais amplo da mensagem de Jesus. Então, eu tenho me dedicado a isso, abri a ChurchCom, que é uma consultoria, uma empresa, né? Um business as mission, que ajuda igrejas. Algumas marcas cristãs já passaram por aqui pela gente, como a Camisetaria Flecha, a InChurch foi cliente nosso, a Revista Ultimato foi um dos clientes nossos, então a gente vai ajudando com alguns projetos pontuais, como trazer esse olhar da comunicação missional para dentro das empresas e principalmente das igrejas, que é o nosso foco principal. Espero ter me apresentado. Boa, Rodrigo. Sou péssimo em ser entrevistado, cara. Eu prefiro entrevistar. Você está acostumado a fazer isso e hoje você tá no banco aí de entrevistado, então vamos lá. E uma das vezes que eu me lembro muito bem que nós conversamos assim, tivemos um bate-papo longo, e eu lembro que a maioria dos nossos bate-papos eram longos porque misturavam bastante a gente tem essa interação bastante entre, né, você da área de comunicação, eu teologia, filosofia um pouquinho, né? Aliás, teologia e filosofia, um pouquinho de economia e realidade das coisas que estão acontecendo no mundo. Então a gente sempre teve uma sinergia e conversas muito duradouras, muito longas. Eu lembro de uma conversa que nós estávamos lá na sala, na IB Morumbi, inclusive, né, que ficamos, eu acho que 1 hora conversando, e aí todo mundo parou, assim, nas conversas que nós estávamos fazendo. Dentre todas essas conversas, eu lembro que uma das coisas que você mencionou quando a gente conversava era a diferença exatamente de uma comunicação objetiva, de uma comunicação missional, com uma comunicação só por comunicar, porque até então as igrejas elas não valorizavam muito a ideia da comunicação como missão, até agora ainda não valorizam, tanto que nós precisamos fazer o Igreja Digital chegar até esses pastores que até hoje em dia ainda não valorizam a comunicação, o mundo digital, né? Então, há 10 anos atrás, por exemplo, quem tinha uma conta no Facebook era visto de maneira ruim, porque o Facebook era do diabo, e aí, de repente, nós entramos num mundo, e a pandemia, inclusive, acelerou essa entrada nesse mundo digital. 2020 é uma realidade que foi vivida de maneira virtual. Então, a realidade virtual chegou. Então, existe a necessidade da igreja se preparar cada vez mais, né, para essa realidade digital. Até então, tudo que nós conhecíamos como comunicação era que você precisa fazer uma arte, fazer um post e simplesmente esse post para anunciar o culto de domingo, o culto de jovem, né? Como é que você começou? Quando é que você começou a pensar que a comunicação ela tinha que ser missional, ela tinha que ser um meio e não um fim em si mesmo? Na verdade, Tô, ele nasce a partir de uma crise vocacional, cara, eu acho. Quando eu já estava com a carreira caminhando, já estava bem, inclusive na agência que eu estava, quando eu comecei a pós-graduação em missões urbanas.
E eu fui para me equipar para um projeto musical que eu tinha até então. Então eu ia tocar nas igrejas para basicamente contar o testemunho da minha casa. E a música era uma desculpa para a gente poder falar um pouco do que acontecia na nossa vida. E eu escolhi fazer a pós para poder me equipar um pouco, para poder me preparar um pouco mais e aprofundar os testemunhos, para aprofundar as mensagens que acabavam criando oportunidade a partir desse projeto musical. E no meio da pós, quando a defesa começou a ficar mais necessária, né, que a gente vai tendo que defender aula a aula para depois gerar o TCC no final, cara, eu entendi que a crise que eu estava tendo na agência, crise vocacional mesmo, de não estar me encontrando naquele lugar, na verdade era uma resposta na pós-graduação, que era juntar o que eu já fazia, o que eu conhecia, com aquela perspectiva da missão integral que eu estava ouvindo naquela época. E nem acho que a teologia em si era o ponto central, mas o fazer sentido no que eu já executava na perspectiva do reino. Então surgiu ali. A tese formada, ela vai sendo formada, na verdade, né? Eu entreguei o TCC, que foi talvez o start desse pensamento. E aí eu venho arrumando esse pensamento a cada novo texto, a cada novo livro, para poder entender como de fato a gente conseguiria entregar uma comunicação que reverberasse ou amplificasse um pouco do braço que é a igreja, da missão da igreja, que é anunciar a palavra. Então, para mim, a comunicação, tentando responder um pouco mais objetivo, a tese da comunicação como missão a comunicação ela arruma a estética, a linguagem e os canais desta vocação que a igreja tem para entregar, que é a palavra. Então a gente entra nesse meio do caminho, assim. Os pastores têm a palavra, geralmente eles não estão preparados para empacotar essa palavra, principalmente os pastores de gerações mais antigas. Então a comunicação entra nesse lugar de deixa eu te ajudar a empacotar essa palavra para a gente entender para quem que a gente está falando, com quem que a gente está falando e qual é o melhor canal para entregar essa palavra. Então, a ideia dessa missão, dessa comunicação missional é essa: a gente ser braço para que a mensagem das igrejas, para que a palavra das igrejas chegue de forma mais assertiva nas pessoas, na audiência, tanto as internas quanto as externas. Nem sempre quando a gente fala que a comunicação é missional, ela está falando para fora, às vezes ela está falando para dentro, ela está arrumando o entendimento daquela comunidade sobre Jesus, sobre a missão da igreja, sobre a vocação daquela comunidade, sobre serviço. Então ela está muito nessa perspectiva de organização, talvez seja uma boa palavra para resumir a comunicação missional. É uma função horizontal dentro da igreja que ajuda a organizar o conteúdo. Eu acho que esse talvez seja uma boa definição para isso. Boa, boa. Para quem está chegando aí, muito boa noite. Nós estamos conversando a respeito do livro Igreja Digital, que é o livro do Rodrigo Mota, que foi lançado pela Quitanda em agosto agora. E nós temos a alegria de conversar sobre isso, porque esse livro já tem gerado reverb, né? Tem reverberado, tanto que há 2 semanas atrás ele estava em 4º lugar dos mais vendidos na Amazon, na categoria Crescimento de Igreja, e-book, né? E no final, chama todo mundo aí, cola na live, porque no final serão sorteados 2 livros e nós vamos mandar para para qualquer lugar do Brasil, tá? Isso, se você estiver, sei lá, em qualquer lugar, cara, nós vamos mandar para qualquer lugar do Brasil. Mesmo que o correio não esteja trabalhando, né? Mesmo que o correio... Não, exato, mesmo que o correio não esteja trabalhando, nós vamos mandar esse livro para qualquer parte do Brasil. Só para o Brasil, por enquanto, tá? Se você estiver em Portugal, Angola e outros lugares, por enquanto só o Brasil, tá? Nesse país continental. Para Portugal e Angola eu posso ir pessoalmente. Não é, mas eu posso ir pessoalmente. Boa, beleza, Rodrigo. Eu acho esse conceito de comunicação como um meio, inclusive, de apresentar a missão muito interessante, porque até então, toda vez que a gente falava sobre comunicação, o que nos vinha na mente é que, cara, você não precisa necessariamente ter uma pessoa expert em comunicação na igreja, né? Você faz ali, vai lá no... tinha uns PPT ainda, nos PowerPoint, às vezes, vai lá no PowerPoint, agora que tem o Canvas, então... vai no Canvas e faz as coisas e beleza, né? Então, é interessante, sabe? É interessante esse conceito que você tem a respeito da comunicação. De modo mais objetivo, como nasceu o Igreja Digital? Como é que chegamos no Igreja Digital?
foi numa conversa nossa, né? A gente entre dessas conversas que a gente tem no nosso local de trabalho, que faz tempo que a gente não se junta por conta da pandemia, mas você me falou, a gente gravando o podcast, você me falou que a igreja era responsável por redimir os relacionamentos, né? No futuro, a igreja será responsável por redimir os relacionamentos humanos, ou por ser um ponto de encontro dos relacionamentos humanos. E aí, depois de certo tempo, talvez um ano para frente, eu estava na IBAB e o pastor Ed fez uma pregação muito legal, falando que a igreja é o ponto onde a gente consegue voltar para entender as nossas doutrinas, o nosso jeito de ser, e a comunhão nos faz aprender e nos faz caminhar nesse sentido. Então, o livro começa basicamente nesses dois pontos. No primeiro ponto, que foi a tua provocação, a gente fez um e-book, que era o Não Existe Igreja Online, também com a Quitanda. Foi um texto mais rápido que a gente fez para um lançamento num evento que a InChurch tinha me convidado para falar. E a gente lançou rapidamente o e-book e logo você me provocou para falar, cara, vamos estender esse texto, porque eu acho que nesse momento da pandemia ele vai fazer muito sentido. Então a Igreja Online nasce com essa perspectiva de entender que a igreja, independente do campo online, ela existe para redimir relacionamentos, ela existe para promover relacionamentos e ela existe para que a gente, como comunidade, nos exercitemos para parecer mais próximo com Jesus, alguma coisa nesse caminho. E aí, a partir daí, vem uma série de teses que a pandemia foi nos mostrando e nos confirmando, e a gente foi escrevendo naquele tempo, né? Quase que a quatro mãos. O texto eu fui escrevendo e fui te mandando para a gente poder checar até teologicamente muitas coisas, assim. E foi um exercício de aprendizado prático, eu acho. Acho que o livro nasce muito disso, né? Nasce da provocação e depois na prática. Como que a missão digital se dá? Como que a missão digital precisa ser entendida? Quais perspectivas o mundo digital está trazendo para essa igreja nova no mundo pós-digital, né? Pô, como que a gente vê que a igreja de certo tempo, de 2 meses de um ano novo, a gente perdeu a possibilidade de encontrar pessoas. Como que a gente acontece agora? O que a gente precisa observar nesse acontecimento de uma igreja que de repente tira todas as nossas possibilidades de toque, de abraço? O que a igreja precisa olhar? Outras questões que estão no livro que são interessantes cara, o domingo perdeu a sacralidade dele. A igreja está a todo tempo e a todo lugar disponível se ela quiser fazer missão. Então, como a gente pode começar a entender alguns conceitos que a pandemia foi nos apresentando e confirmando, e o livro acaba discutindo todos eles. A igreja on demand, pastores avatar, tem uma série de questionamentos que eu fui jogando para o alto como um pensamento compartilhado. E algumas coisas não são nem teses tão acabadas, né? Em algum momento. Nem daria para ser uma tese super acabada, mas era um pensamento que precisava ser compartilhado. Então, acho que o livro ele tem essa felicidade de estar no momento certo, na hora que a gente está vendo, experimentando o que está acontecendo, e não só aqueles livros de conceitos intangíveis que 2025, quando a realidade virtual nos alcançar, os robôs, os Jetsons nos alcançar. Não, o livro está acontecendo no momento em que a gente está de fato exercitando essa hiperdigitalização que a gente foi forçado para ter. Então, cara, ele nasce dessa minha inquietação. No final das contas, eu acho que é isso, né? Eu tenho aprendido com você muitas coisas do ponto de vista teológico, eu tenho aprendido na prática que a comunicação ela tem essa beleza de levar e anunciar a mensagem. E eu tenho para mim que a minha missão é amplificar o reino com a minha capacidade, com a minha vocação. Então eu acabo concentrando tudo nessas 140 e poucas páginas aí de muito questionamento, né? Muito pensamento. Acho que tá por aí. Certo. Eu, como editor, sou muito feliz, principalmente em ver o resultado do livro, assim. O que eu vou falar, tipo, não é jogando confetes, nem falando coisas nada a ver, mas é verdade que o livro chega, inclusive, a ser profético nesse sentido, né? Cara, você fez uma leitura muito interessante a respeito da realidade, e através dessa leitura que você fez da realidade, da igreja do futuro, ele chega um livro a ser, ele se tornou um livro profético.
as pessoas ainda não tiveram muito acesso ao livro, e eu creio que quando as pessoas começarem a ter acesso à Igreja Digital, vão se maravilhar e elas vão indagar, puxa vida, né? Como você teve uma capacidade de prever coisas como essa? Por exemplo, na página 117, o subtítulo que a gente usou, né? Seu pastor é um avatar. Olha, né? Então, seu pastor é um avatar. E olha que interessante. Você falando a respeito do conceito de avatar, antes da briga, né, a respeito do avatar, a briga a respeito do avatar é uma briga que começou há 2, 3 semanas atrás, inclusive quando o Facebook lançou aquele negócio de avatar, né? Então, ó, a capa está aqui, ó, perguntando aí a capa. Essa é a capa do livro, tá? Então, esta é a capa do livro. Então, seu pastor é um avatar. E você já estava pensando nisso muito antes mesmo de vir essa onda dos avatares e tal. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, podem ficar imaginando que nós estamos aqui falando a respeito do livro. Eu sou o editor do livro, você é o autor, mas não é pelo fato de eu ser editor e você ser autor, mas o conteúdo do livro, ele é incrível. Tanto que nós nos divertíamos aqui na redação quando a gente fazia a correção dos livros, porque o livro voltou, a gente aprimorou os conceitos. Fala, cara, muito legal. É um livro urgente, é um livro necessário, é um livro que nós precisamos para os nossos dias, né? E uma das coisas muito interessantes que você traz já logo no começo, por exemplo, na página 21, você diz o seguinte: o mundo online não pode ficar fora da ação ministerial da igreja. Então, esse conceito de que o mundo digital, o mundo virtual, ele precisa caminhar a par e passo, estar de mãos dadas com o mundo real, ele é um conceito muito interessante. E a igreja do futuro, se nós quisermos sobreviver como igreja, nós precisamos entender exatamente isso, né? Tanto que o título, ele é provocativo. Você não deu esse título, nós sugerimos esse título, pensando exatamente no conteúdo total do livro. Igreja digital, né, é um ponto de interrogação. Existe igreja digital? Não existe igreja digital. Pelo menos essa é a premissa do livro. Mas o mundo digital, ele está aí. Vamos fazer aqui um pleonasmo, né? O mundo digital é real, né? O mundo digital é real, ele está aí. E a igreja precisa se atentar e lidar com essa realidade se ela exatamente quiser tornar o evangelho cada vez mais efetivo, né? Se ele quiser. E por trás da provocação do digital tem algumas quebras de paradigma que eu estava falando numa outra live ontem. O digital que a gente aprendeu dentro da igreja é uma reprodução do físico, né? E aí tem o paradigma da linguagem, que é uma coisa que a gente, quando a gente fala, pô, seu pastor é avatar, ali no texto ele fala que a gente está, durante a pandemia, a gente experimentou os pastores avatares, né? Cada um no seu bunker e o pastor sendo quase que a Magalu ali, a Bia do Bradesco, né? Olá, pastor, eu preciso de um atendimento. Aí o pastor vinha lá e mandava um WhatsApp. Vocês, pastores, ficaram limitados na sua atuação. Mas ao mesmo tempo que a gente experimentou isso, a gente viu que não é isso. Né, que não pode ser isso. O pastor ele tem que ter uma função digital, ele pode usar o digital para um encurtamento dessa primeira conversa, mas as pessoas querem um abraço, as pessoas precisam transpor o digital. E a gente, como igreja, como pastores e como comunidade de fé, a gente precisa querer que o digital não seja fim, porque senão a gente perde essa nossa noção de conhecimento de quem nós somos, de quem nós somos como comunidade, quem nós somos como reino. A gente perde, inclusive, a possibilidade de experimentar o que é esse pouquinho do reino de Deus que a gente vive, né, quando a gente tem os ajuntamentos comunitários. Então, tem essas provocações que são quebras de paradigma, que são provocações que às vezes são doídas, né? Tem algumas partes do texto que machucam, de alguma forma, quem está acostumado e quem quer continuar na mesmice. Né? Ele provoca no bom sentido, com amor e tudo mais, mas provoca que a gente reflita. Pode ser que não seja bom daqui 5 meses, daqui 5 anos, quando todas as ferramentas vão se atualizando, né? Que é mais ou menos um ciclo de tempo quando as redes sociais vão evoluindo, mas hoje é necessário que a gente pense para daqui lá na frente, que é o que a igreja do futuro, eu começo falando ali, pô, o que é a igreja do futuro? A igreja do futuro é a igreja que se assume no campo digital como campo de missões, mas que não perde a comunidade o tempo inteiro
do toque, o tempo do cheiro. É a igreja que constrói pontes, é a igreja que sim vai lá para redimir o ambiente que está lotado de pornografia, que está lotado de um monte de coisas, mas ela não perde a essência de que ela é paroquial, que ela cuida de gente, que ela redime um bairro, que ela muda e transforma a lógica de uma rua, né? Então eu acho que tem sempre essas conexões que são importantes. O digital em nenhum momento pode ser fim, né? Que é uma coisa que eu falo várias vezes no livro, ele não pode ser fim. E a gente achar, né, principalmente os comunicadores, tem muita gente que eu estou vendo aqui que segue lá a ChurchCon, a gente tem essa mania de achar que a comunicação resolve muitas coisas e que a gente, com esse ambiente design, criativo, de redes sociais, plataformas de lançamento, a gente vai resolver a missão. Não, quem resolve a missão é o arrependimento do pecado, é o conhecimento de Jesus, é o discipulado. E estou vendo que o Edu Klein que acabou de entrar aí, é um cara que ontem falando, eu fui aprendendo uma série de coisas e as falas dele estavam muito baseadas nessa questão do discipulado. Então, o ambiente digital é um campo de missões que conduz as pessoas para um abraço. E a gente não pode perder isso de vista. Certo. Eu acho isso fantástico, porque o mundo digital é o nosso novo campo missionário, o nosso novo campo de atuação, né? É o nosso... agora a gente está no ambiente digital, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que a gente usa. É difícil, né? Acho que eu tenho que ir pensando para ver se... Deixa eu ver se eu vou falar uma besteira muito grande. Mas, enfim, o campo digital é o novo ambiente da atuação da igreja, né? É o novo campo missionário vasto de busca aos perdidos, assim como, por exemplo, no século XIX, no século XX, os missionários iam para o continente africano, para a América Latina, para a Ásia, mas agora nós não precisamos necessariamente nos deslocar para esses lugares, mas o ambiente digital é um campo de atuação muito grande que a igreja precisa se fazer presente. E se fazer presente não simplesmente com posts, com artes, como você falou, mas com conteúdos exatamente que direcionam as pessoas até a comunidade local, até Cristo, né? Eu estava conversando esses dias com alguém que cuida do Ministério Infantil, que disse, puxa, nós fizemos uma atividade presencial que era de entrega de doações, e aí a maioria das pessoas que foram nesse drive-thru de entrega de doações eram pessoas que começaram a nos acompanhar pela internet. Cara, joia! É isso. Então isso precisa reverberar no mundo real. A comunicação da igreja, ela precisa ser pensada, né? E aí tem um case, eu acho, não sei se está no livro, mas isso surgiu numa das nossas conversas, inclusive, eu acho que é do pessoal não sei se é da Elevation, é de alguma igreja gringa lá dos Estados Unidos, que eles haviam comprado todas as palavras de pornografia, então, e quando as pessoas clicavam nessas palavras de pornografia, automaticamente elas eram redirecionadas num call center, numa baita de uma estrutura que a igreja havia montado para ajudar as pessoas que estavam viciadas em pornografias. Então, ações como essas fazem muito sentido. E nós, como igreja, precisamos cada vez mais pensar a respeito dessa realidade. No seu ver, Rodrigo, por que nós, como cristãos, ainda não despertamos para a realidade digital de olhar para a tecnologia não necessariamente como um instrumento do inimigo, do mal, que quer nos destruir, mas de olhar para a tecnologia como uma ferramenta que pode ser útil para o processo de propagação do evangelho? Por que ainda nós não ligamos essa chave? Eu acho que a primeira resposta mais rápida, Tomás, tá justamente na pergunta aí, né? A gente viveu separando a vida muito entre o sagrado e o profano, né? Tudo que vinha do mundo tinha uma certa resistência, até que em março a gente não teve mais opção e precisou se digitalizar. Então eu acho que a primeira questão talvez de inflexão tá nesse lugar, assim. Começamos a desconstruir a separação da vida e começamos a entender que a gente anda em missão, que a gente anda pelo reino, que a gente é crente 100% do tempo e não necessariamente que a gente tem que pegar no armário a roupa de domingo e ir para a igreja, como eu fui criado, né? Provavelmente você foi criado assim também. Nós da década de 80, você é mais novo que eu, né? Bem mais novo. Mas nós da década de 90, aqui, ó, 90. Nós da década de 80 para trás, a gente, cara, tinha a roupa da igreja. Eu várias vezes cheguei na igreja de boné e mandaram tirar. Eu tinha cabelo comprido, os caras mandavam pelo menos dar uma amarrada para não ficar um negócio muito
feio, tal, chamativo. Eu ia de bermuda para a igreja, não podia sentar no templo embaixo, tinha que sentar na galeria para as pessoas não me verem. Então acho que a resposta está nesse lugar. Aí, nessa velocidade da pandemia, o que aconteceu foi nós nos hiperdigitalizamos, nós nos ferramentamos como nunca, compramos todos os equipamentos possíveis, inflacionamos o mercado de equipamento, mas a gente não discutiu esse ponto do por que a gente está entrando para o campo digital. O que a gente vai fazer? O que as pessoas precisam ouvir? Quais são os detalhes desse campo missional, quais são os detalhes de cada rede social, o que o algoritmo me ajuda, o que eu preciso falar, qual o comportamento que eu preciso transformar. Então teve uma série de perguntas que a gente não fez ainda. E aí que eu acho que é o outro ponto, temos um problema que é essa cultura do sagrado e do profano que ainda nos assola, e a gente sabe que nos assola ainda, é uma discussão. Nas redes sociais a gente vê o fla-flu disso, né? Aí você vê lá o crente reformado, que é um crente mais, mais, mais aberto, e tem o pessoal da porta estreita, né? Vira um negócio meio fla-flu. E acho que tem essa falta de planejamento, cara, que é onde estão essas perguntas, assim, falta de o que a gente quer disso. Já que a gente está numa vida pós-digital, que o conceito do pós-digitalização é quando as pessoas já não veem mais diferença entre o físico e o digital, quando as pessoas já não sentem mais a ausência do digital na vida, né? Esse é o conceito da pós-digitalidade. Acho que nos falta planejar, nos falta perguntar o que a gente vai fazer com isso. A gente está com um brinquedo na mão, que nem o Kiko do Chaves. Eu escrevi até sobre isso esses dias, né? O Chaves ficava olhando o Kiko cheio de brinquedo, o Chaves no barril, não tinha brinquedo, né? Hoje as igrejas são Kiko, estão cheias de equipamento, cheias de aplicativo, cheias de site, cheias de tudo. Mas estão fazendo direito? Estão alcançando mais pessoas? Ou se o objetivo não é alcançar pessoas, elas estão falando mais e melhor com as pessoas que já estão na comunidade para que elas sejam crentes melhores? Eu acho que falta essa coisa do planejamento. Acho que são os dois dilemas aí que nos fazem não assumir o campo digital com propriedade. Parar com essa discussão, entender que estratégia faz parte da missão. E a outra coisa é, cara, se a estratégia faz parte da missão, a gente precisa se planejar para fazer mais e melhor. Certo, certo. Não, quando você ia falando a respeito do planejamento, que é exatamente necessário, né? E essa dualidade que a gente tem entre sagrado e profano, e a gente tende ainda a olhar a tecnologia como algo ruim, assim, mas isso tem acabado aos poucos, mas ao mesmo tempo, enquanto ela vai acabando, essa ideia de que a tecnologia ruim vai acabando, nós não sabemos usar, nós não preparamos pessoas suficientes para que essas pessoas pudessem nos ajudar a transformar o ambiente digital em algo que pudesse ser útil para a realidade da igreja. Isso. E, cara, e hoje é caro, né? Que é um outro empecilho no todo do digital. Hoje o digital já não é mais uma solução barata quanto foi quando eu comecei a trabalhar com internet. Antigamente, não tenho dinheiro para fazer um anúncio na televisão, não consigo comprar um espaço do rádio, não vou conseguir ter o meu programa de televisão, porque são soluções caras. E aí a internet era uma solução. Quando a internet era uma solução barata, a gente não foi para a internet. Isso eu estou falando de 2000 e pouco. Poucas igrejas estavam ali. Agora a internet é caro. Aí fazer internet, e alguém mandou uma pergunta hoje para mim de manhã, falou assim, cara, a gente precisa comprar anúncio? Sim, precisa. Se você quer aparecer no feed, se você quer ter maior penetração e maior impacto na sua audiência e conquistar audiências novas, sim, você precisa investir em promover seus posts, em criar soluções que sejam patrocinadas. Isso é um problema? Isso tá no campo do profano? Não, faz parte da estratégia da missão. Faz parte de você ter amplificação. É a mesma coisa de você comprar um panfleto que você entrega, né? Que antigamente a gente saía na rua para entregar. Vem no culto de domingo, hoje é isso, é promover os posts. Então, acho que tem, né, essa coisa do dinheiro, do caro, da necessidade de gente, da necessidade de muito equipamento, também é uma discussão que, para igrejas menores, talvez, seja uma discussão muito grande quando a gente vai olhar, você vai entrar ou não no digital? Cara, não tenho dinheiro. E é fato.
Certo. E além dessa questão do planejamento, a gente sempre fica muito para trás, assim, né? Por quê? Porque a gente não tem estratégia, não tem planejamento, e a gente olha sempre para as coisas com desconfiança, principalmente fazendo essa dualidade entre sagrado e profano. Por exemplo, quando começaram a aparecer os aplicativos, a ideia dos aplicativos, cara, toda a igreja começou a fazer aplicativo, né? Então, Moda, né? então, Votei porque o vizinho tem, a igreja do lado que tá na moda tem. E nem sabe pra que tem, né? Nem isso. usa. Isso, exato. Então a gente simplesmente cai na onda, só porque o fulano está fazendo, eu também vou fazer. Não, você é uma igrejinha de bairro, o outro é uma igrejinha do centro da cidade, não só porque ele está fazendo. Então a gente não consegue fazer o processo da contextualização nem do planejamento exato, e aí a comunicação ela não se torna uma comunicação eficaz. Então nós somos pessoas, a igreja de maneira geral, ela sempre vem atrás, assim. E isso assim, eu pensando, cara, isso é incoerente. Porque se nós somos filhos de Deus, um Deus que sabe passado, presente e futuro, um Deus que antevê todos os acontecimentos da história, então isso significa que nós, como cristãos, pelo menos, deveríamos ser pessoas visionárias, que deveriam antever as tendências de algumas coisas, e não esperar que, por exemplo, o uso da internet já está todo esbaforizado, está todo poluído, né? Spotify está todo mundo com mensagem do Spotify, beleza, agora a gente vai colocar lá no Spotify, tá todo 1 milhão de canais no YouTube, beleza, agora a gente vai pro canal do YouTube, como você falou, agora a internet está cara, beleza, agora a gente vai pra internet, sabe? A gente não consegue, de alguma maneira, antever, criar alguma tendência. Você acha que isso é fruto do nosso pensamento muito, vou usar essa expressão, muito igrejeiro, assim, fruto dessa separação entre sagrado e profano, e a gente não consegue aproveitar do conhecimento que Deus dispõe para outras pessoas para fazer as coisas acontecerem? Cara, é uma discussão que é mais polêmica, mas acho que a igreja gastou muito tempo subindo os muros, né? Então a igreja, ultimamente, inclusive, tem subido os muros para não perder a audiência. E aí o digital é um outro problema, porque quando você se hiperdigitaliza, você quebra os muros, porque você não precisa necessariamente estar dentro, sentado na cadeira. A estratégia das igrejas hoje é, cara, eu preciso ocupar cadeiras. Eu preciso, quando eu ocupar todas as minhas cadeiras, eu preciso alugar um prédio maior. E isso, cara, é muito limitado quando você começa a olhar pela perspectiva do digital. O digital hoje, a gente pode estar hoje assistindo 4, 5 cultos diferentes, um em Angola, outro em Portugal, daqui a pouco a gente vai lá para o Morumbi, daqui a pouco a gente passa nos Estados Unidos para dar uma zapiada como tá. Essa é a cultura do digital, é a cultura é quase da atemporalidade e da ausência de espaço. Então, acho que o maior problema é que a estratégia da igreja hoje é focada no físico, no touchball, né? Cara, é cadeira cheia, é gente ocupando espaço. Os pastores precisam ver aquela audiência para poder entender que a missão dele tem sucesso. Mas quando a gente olha pela perspectiva digital, a missão tem sucesso quando a mensagem chega mais longe e toca mais gente. E a gente tem um megafone a partir do digital. Então você pode tocar gente de formas exponenciais. E aí eu tava conversando, acho que ontem também. Cara, sei lá, o Morumbi hoje tem 9.800 seguidores no Instagram. Se a gente consegue ensinar esses 9.800 seguidores do Instagram a serem crentes melhores e estarem engajados na nossa missão, a gente tem 9.800 placements de mídia que podem anunciar o reino junto com a gente. Então, quando a gente começa a entender a comunicação nessa perspectiva que a gente está discutindo desde o começo, cara, muda a lógica do que a gente faz hoje, muda a lógica do espaço físico, inclusive pode falar assim, cara, talvez a igreja possa funcionar com uma portinha de atendimento e 380 cultos no domingo, porque a gente pode atender as mesmas pessoas com cultos menores, porque o digital está fazendo o perímetro, né, da missão. Sei lá, cara. E aí o Thiago Marques fala super bem, assim, tudo vai começar quando você sabe o que você tá fazendo, velho. Tudo vai dar certo quando você sabe por que você tá fazendo. Então, cara, se a igreja tá aí, por que ela tá aberta? Por que ela existe? Aí você quer ir pro digital, legal. Por quê, meu irmão?
Me fala para que você quer ir pro digital. Porque pode ser que, cara, se você trabalha numa zona rural, você não precisa do digital. É outra coisa que fala assim, ah, cara, nossa, a gente precisa ter mais seguidores. A minha primeira pergunta é por quê? A gente não precisa ter mais seguidores. Se a nossa primeiro objetivo, e aí eu estou falando pela IB Morumbi agora, nosso primeiro objetivo na estratégia da IB Morumbi era falar com os nossos membros nas redes sociais. Então, cara, Comunicação interna. quando a gente bateu o número lá, que era os 6 mil, que é mais ou menos o nosso campo de ação, beleza, desacelerei. Agora o que, que a gente faz? Qual que é o KPI lá? É churn. Eu fico olhando quantas pessoas estão saindo das nossas redes sociais. E aí eu tenho que manter a velocidade baixa dessa saída. Então o trabalho é frequência, batidinha. Vamos junto, galera. Vem aqui. Um postzinho. Ah, uma agendinha de vez em quando. Não, mas vamos falar aqui. Highlight de mensagem, é churn. Então, tudo tem um porquê. Quando você faz uma estratégia digital e você tem que, comunicador, aí uma galera falou assim, ah, não sei como eu fazer meu pastor entender isso. Cara, é culturação, né? Culturação, se é que essa palavra tá certa. Mas é você precisar culturar as pessoas a entenderem qual que é essa linguagem digital, qual que é o pensamento e a lógica digital. A lógica digital é completamente diferente da loja física. Sim, Da lógica sim. física, só que ela contribui para que o físico das igrejas funcione, o que é diferente do mercado. O e-commerce se resolve lá no digital. Né? Você manda pessoas para uma loja para resolver lá e você não precisa falar quase nunca mais com ela. Aí entra uma lógica de CRM, que é você ficar estimulando o cara para recompra. No nosso caso, não. Eu preciso captar o cara, ensinar o cara. Então a curva é gigantesca, quem é Jesus. Aí depois eu ensinei que é Jesus, tem um discipulado, que é caminhar esse cara para ele virar líder. Então tem mais uma curva gigantesca para que depois ele seja líder. E aí líder ele replica a nossa mensagem. Então, cara, é completamente diferente. Essa é a lógica do digital e essa deveria ser a lógica do digital. É um pensamento de relacionamento, que é talvez um dos assuntos que você ia trabalhar aí. Sim. Sim, não, pode concluir. Não, é isso, sim. Acho que a lógica do digital é uma lógica relacional. E ela tem que estar a serviço desta promoção do relacionamento que a gente falou lá no começo da live, que é o porquê o livro existe. A igreja é o lugar, é o ponto de encontro das pessoas. Imagina que a igreja do futuro vai ser mais ainda o ponto de encontro. Quando a gente fala que as profissões estão acabando, né, a gente já teve essa conversa. Cara, quando as profissões quando a classe alta e a classe baixa se descolarem mais ainda e a média for aniquilada de vez, que já está quase sendo, e as profissões vão terminando, os algoritmos e as realidades aumentadas e virtuais vão assumir as funções que são as profissões que são de bate-estaca, cara, as igrejas são um ponto de entretenimento das pessoas, ela vai ser o ponto de encontro cada vez mais das pessoas. Então, como a igreja está se preparando para esse futuro, que não estamos falando do digital. A gente está falando do físico de novo. Sacou como a comunicação fica o tempo inteiro, cara? O digital é sempre phishing, traz para dentro, e a gente precisa se preparar cada vez mais para atender melhor, acolher melhor, porque aí o seu pastor pode virar meme se você não atende, a sua igreja pode ser cancelada, né, na internet, se for muito ruim, se o seu louvor for horrível, o cara vai falar, meu, nunca mais eu volto lá e vai anunciar, né, vai fazer stories a hora, pô, o cara tá dando nota fora. Essa é a lógica digital. Certo. Então, isso mostra claramente que a comunicação, o digital, estou olhando aqui nos nossos horários para ver, né? Quanto tempo a gente ainda tem aqui, ó, estamos caminhando para o final. Mas o digital, ele precisa caminhar em paralelo exatamente com o mundo físico, ou seja, a comunicação ela precisa apontar, trazer as pessoas, levar as pessoas levar as pessoas para dentro dos relacionamentos verdadeiros, né? É daquela frase da Flannery O'Connor que a gente sempre conversa, que a Flannery O'Connor é uma romancista norte-americana que vai falar que a igreja é a única esperança, é a última esperança para a humanidade, né? Então a humanidade, quanto mais se degladiando, se destruindo, então a igreja ela continuará sendo a esperança para a humanidade e principalmente
nesse mundo cada vez mais digitalizado. Então, sim, se tivermos pastores, líderes aqui ouvindo, nós precisamos de uma vez por todas entender que a comunicação da igreja, ela precisa caminhar junto com o pastoreio da igreja, né? Então, os pastores precisam sentar junto com os líderes de comunicação e entender que a comunicação é um braço da igreja, é uma ferramenta que está sendo utilizada para a propagação do evangelho com finalidade a fazer um reverb dentro da própria comunidade. Então, o líder de comunicação não é apenas um cara criativo e tal, que deve ser deixado por aí, não, mas ele precisa ser pastoreado, discipulado, e ele precisa entender que aquilo que ele está fazendo tem como propósito e finalidade de apontar Cristo, de fazer com que as pessoas vão para a comunidade, que elas se relacionem com as pessoas da comunidade, porque essa é a finalidade exatamente da comunicação. E a igreja, a igreja que é só criativa, e a gente também foi uma conversa nossa, ela vira vitrine de shopping. Ela vai ser uma igreja consumida por algum tempo, mas aí na hora que o cara precisar de fato de ser pastoreado, ele não vai encontrar, porque a igreja é só uma igreja de design, uma igreja que a música é boa e tal. Então, se não tiver pastoreio por trás da estratégia digital, você vai criar uma igreja de cliente, o cara vai lá enquanto tá bom. Na hora que aperta o calo, na hora que ele perde a conexão, ele vai para a próxima, que ele vai achar lá design, que ele vai achar beleza. Só a beleza não resolve, a beleza faz parte do processo da comunicação, né? Então isso é importante também quando a gente vê, cara, tá cheio de gente da comunicação, não, eu sou designer, eu quero fazer a minha arte para a igreja. Não, a sua arte para a igreja ela precisa estar em função da missão. Se ela não for parte da missão, desculpa, não cria um Instagram e fica fazendo portfólio. Né? Isso é importante. A gente fala, pô, a arte faz parte do contexto da igreja. Claro, o belo o belo é sagrado, se é que dá para juntar as duas coisas. Né? Pô, você vai ouvir o João Alexandre tocar, cara, lindamente. Você vai lá, você vê 3 notas do cara tocando, você chora, é lindo, você vê Deus naquilo. Na comunicação você consegue ver isso, principalmente no design. Mas é só isso? Não, não é só isso. Precisa ter o conteúdo, que é a música que o João Alexandre traz para dentro, né? Quando a gente faz os paralelos com a música. Então isso é muito importante, principalmente para a galera de comunicação que tem essa mania de, cara, aquele post lindo, ficar contemplando o post. Cara, o post não vai fazer muito milagre, não. Porque a pessoa pode ser tocada pelo post, mas ela tem que precisar ter alguém lá para cuidar do cara quando ele chegar na igreja. E se tudo isso não tiver amarrado... Perfeito. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, então, dos 2 livros, né? Um enviado pela Chart em nome do Rodrigo e outro pela Quitanda, como eu estava dizendo no princípio, vamos mandar para qualquer lugar do Brasil, então fique descansado, independente da cidade que você esteja, tá? Rodrigo, por que as pessoas precisam ter o Igreja Digital não na sua biblioteca, mas por que as pessoas precisam ter o Igreja Digital nas suas mãos e ler com a equipe pastoral, sei lá, com a equipe de líderes da sua comunidade? Eu sou péssimo para me vender, né? Você me conhece bem, assim, eu sou ruimzão para fazer merchan, mas eu acho que esse livro é um livro necessário para esse tempo, justamente para te trazer essas discussões que a gente levou nessa última hora, para tocar algumas delas. A gente não foi nenhuma delas muito profundo. O livro ele aprofunda muitas delas. Então eu acho que se sua igreja quer entrar e quer entender de fato que o digital é um campo para tocar pessoas, para redimir relacionamentos, para conquistar pessoas para Cristo, para anunciar a palavra, eu acho que esse livro ele é fundamental para que você de fato sente com os líderes e, cara, nem que você discorde, é importante para que vocês consigam, pelo menos, olhar as perspectivas do que está sendo discutido, do que está fora da igreja, que é importante, do que está hoje na discussão da pauta dos futurologistas. Eu acho que isso é importante para de fato, a gente botar a igreja, pelo menos, para e passo do que está acontecendo fora dos nossos portões. E você falou bem, a gente tem essa mania de chegar atrasado na festa, né? Parabéns já acabou e a gente começa a discutir um assunto que já virou a página. Então, acho que esse livro está super contextualizado com esse tempo. Esse tempo vai durar mais 1 ou 2 anos. A gente sabe que essa pandemia ela é lenta para se resolver. E eu acho que esse livro ele tem essa perspectiva aí de estar dentro da história. Ele está acontecendo, ele foi construído e está acontecendo neste tempo de agora. Então, encorajo que você vá até o editoraquitanda.com e adquira o seu lá. Ou na Amazon, né? Ou na Amazon. Maravilha, Rodrigo. Prepara aí, vai preparando
os 2 sorteios, tá? Você pode fazer os 2 sorteios, vai preparando. Eu vou fazer o seguinte, pra gente aproveitar a live mais um pouco, eu vou fazer o sorteio digital e a gente posta lá na ChurchCom, pode ser? Pode ser, perfeito. Aí a gente usa a ferramenta e quem comentou no post da live, aí a gente faz 2 sorteios e já solta lá. E aí a gente aproveita o finalzinho da live. Perfeito. Bom, eu diria que esse livro, ele é interessante, como você estava dizendo, que a igreja, ela geralmente chega por último na festa e tal. A gente sempre prega a respeito da parábola das 10 virgens, né? Mas nós somos as 5 loucas que sempre chegam atrasadas enquanto o noivo já foi, principalmente se olhando para o contexto da tecnologia. Chega assim, né? Cantando parabéns e já virou velório a festa, não é nem mais festa, né? Exato. Então a igreja, ela sempre chega atrasada com relação aos assuntos, né? Aos assuntos que estão aí em voga. Então eu diria que esse livro é extremamente necessário, não só porque eu editei, né? Fiz parte do o editor principal do livro, mas porque ele de fato é um livro muito atual, muito necessário, muito profético. É um livro que nós precisamos ler como comunidade, como equipe de líderes, para tentar entender qual é o futuro exatamente da igreja, sabe? Nós sabemos claramente que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, isso é fato. No entanto, nós somos obreiros, nós somos servos, e nós somos chamados para dar continuidade da missão através da pregação da palavra. Então, nós precisamos criar boas estratégias, exatamente, né? Precisamos criar boas estratégias, sabe? Então, e é através desse processo de boas estratégias que, de fato, as pessoas chegarão ao conhecimento da verdade, chegarão ao conhecimento do evangelho, e nós poderemos ser, então, uma igreja que apresenta um evangelho que ajude as pessoas a conhecerem verdadeiramente, de fato, quem Cristo é. E outra coisa que nós precisamos entender é que cada tempo é um tempo, demanda uma realidade. Então, nós não podemos necessariamente fazer a mesma comunicação hoje em dia, no século XXI, 2020, 2021, nós não podemos fazer a mesma comunicação à semelhança daquilo que acontecia antigamente. Hoje em dia não dá mais para você lotar um estádio como Billy Graham lotava e você falar a respeito do evangelho, né? Lá em Angola tinha um negócio chamado 4 leis espirituais. Eu creio que aqui no Brasil também tinha, né? Então, que as pessoas pregavam, as pessoas recebiam esse negócio. Então, hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais. Mas você consegue fazer uma live para milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Talvez Exato. Maior do que o impacto do Billy Graham. O Descend estava aí para isso, para mostrar que, cara, você junta 2 estádios, mas... Exatamente. Mas você tem um alcance muito, mas muito maior, né? Então, nós precisamos exatamente entender a respeito disso. É necessário usarmos estratégias corretas, estratégias atuais para que nós possamos conseguir comunicar o evangelho. Maria, vai ter... A Kombi não vem junto e vai ter resposta às perguntas. Cadê as perguntas? Então, nós estamos chegando no final, deixa eu ver quanto tempo. Nós temos mais 5 minutos, né? E aí estamos chegando no final, que se você tiver alguma pergunta, você pode mandar. Manda agora aqui para a gente tentar responder, por favor. E é isso. Enquanto isso, Rodrigo, você pode ir fazendo suas considerações aí enquanto pessoal. Isso, editor é Mangolé mesmo, isso sou eu. Exato. O Edu Hoffman, cara, ele é o presidente da associação do tênis aqui do meu condomínio. E ele é líder da EBD, lá da DEVEC, aqui de Alphaville, cara. Por isso que ele tá falando. E ele foi missionário lá em Angola. Olha só que interessante. É muito legal, cara, muito legal. Por isso que ele falou que o livro dele vai chegar aqui em casa, ele já ganhou, ele tá só brincando. Que maravilha, que maravilha. Muito bom. Cara, eu acho que de consideração final, que eu queria deixar muito aberto aí, assim, primeira coisa, cara, vai lá no perfil da ChurchCom, acho que isso é um lugar que... Rodrigo, peraí, só um minutinho, tem uma pergunta aqui rapidão, né? Como conduzir planejamento para uma live missionária? Rápido, aqui é da Maria, acho que ela estava cobrando. Primeira coisa, por que você vai fazer a sua live? Esse é a primeira pergunta que eu faria. A segunda pergunta é para quem que você vai fazer a live. Definir isso bem, um escopo. Como que você vai fazer essa live? Como que você vai alcançar as pessoas que serão receptoras dessa live? Depois disso, eu acho que você vai para o como mesmo, que é a parte mais prática. Onde vai ser, qual tipo de câmera, quem são as pessoas envolvidas.
Quando a gente fala sobre planejamento estratégico, a gente tem que ir fazendo algumas perguntas que são como, quando, o que, por quê, onde e quem. Se você conseguir responder essas 6 perguntas, e aí sempre começa pelo porquê, você com certeza vai ter um bom planejamento. E aí, quanto mais pessoas você conseguir envolver nesse processo, eu acho que você vai ter mais sucesso. E se você conseguir ser o pastor titular durante este processo, você com certeza vai ter um resultado mais legal. E eu sei que é um desafio para quem está no dia a dia da comunicação, para o pastor participar dessa jornada de planejamento. Mais uma aí, como fazer a igreja andar lado a lado com o digital? Eu acho que é uma escolha. A igreja precisa querer estar no digital. E a partir dessa vontade de estar no digital, aí voltamos às perguntas. Legal, o que as pessoas que estão na nossa cercania precisam ouvir ou precisam ser tocadas? Quais são as ações que poderiam resolver dores dessas pessoas que estão no nosso entorno? E eu sempre pensaria, acho que essa é uma coisa que também talvez seja um paradigma, o digital ele é local, cada vez mais, né? Conceitos de geolocalização. Então, faça o digital para quem está do seu lado. Faça o digital para os prédios que estão no contorno da sua igreja. Não faça o digital pensando que você vai falar na Angola, agora, pelo menos. Faça o digital localmente. Use a geolocalização, use dados que façam você ter conhecimento de quem é a sua audiência como igreja. Quando a gente fala que o conceito é levar as pessoas para o físico, pensar que o digital é uma ferramenta para falar localmente é importante. É possível utilizar já os meus digitais para quem está começando o processo de implantação da igreja, de uma igreja? Eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental, principalmente para você anunciar a igreja. E aí comece anunciando quem é essa igreja, por que ela existe, né? Isso é importante. Se você está numa plantação, você precisa explicar por que essa igreja existe, por que ela está com a porta aberta, por que ela faria sentido, para quem que ela está falando. Então, acho que o digital é muito poderoso para a plantação de igreja. Porque é mais uma igreja dentre muitas, né? Isso, para ela poder se anunciar e contar suas verdades, a sua missão, suas visões e valores. Lembrando que quando você consegue propagar esse porquê, as pessoas vão sentir empatia, que é isso que conecta pessoas a uma igreja. A pessoa vai conectar o propósito da igreja com o propósito dela, e aí a partir daí ela escolhe ser membro da sua igreja. Então é importante que no processo de plantação você conte quem é a sua igreja. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Muito obrigado vocês que puderam nos assistir aqui nessa nossa primeira live. Nós faremos outras ainda com o Rodrigo também, mas e com outros autores, porque quem estava no começo, nós somos uma editora que está chegando agora no mercado brasileiro, mas nosso foco é Brasil e Angola. Temos diversos autores, tanto brasileiros quanto angolanos, né? Então agora começaremos fazendo um pouco esse processo de divulgação também da nossa editora. Se você seguir a gente, divulgar os nossos trabalhos, isso já será uma baita de uma ajuda para a gente, porque nós queremos exatamente divulgar o material de qualidade, que tenha beleza, né? Conteúdo de qualidade e beleza. Essa é uma das marcas da nossa editora e é exatamente isso que apresenta o Igreja Digital. Então, queremos contar com vocês aí nessa caminhada. Fala aí, live salva no perfil da Quitanda, importante para você rever, para você compartilhar. E o sorteio lá na ChurchCon, daqui a alguns minutos eu vou soltando lá no Stories o sorteio. E aí depois a gente combina como vai enviar para vocês. Vamos enviar para qualquer lugar do Brasil. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sabe, o digital é local, como o Rodrigo disse, mas não se abdiquem de utilizar os mecanismos digitais para fazer a propagação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele abraço virtual e até a próxima. Valeu! Tchau, gente. Valeu.